Complementação de algo que eu acho digno de complementação, né? Por exemplo, essa questão sobre a questão ministerial, retorno e medo da exposição, sobre a questão de não trabalhar, que eventualmente é um tema, eu sempre tento trabalhar com os exemplos. Eu acho que haveria mentiras nesse negócio, eu teria que ficar respondendo tudo de volta. Aí já respondi no vídeo anterior dizendo, não, mas espera aí, no fundo isso não era importante, então se obedecesse os mandamentos isso não seria importante. Bom, então naquele momento era importante porque eu não sabia dos mandamentos. Se eu soubesse naquele momento específico, também não daria tempo, porque eu teria que passar a obedecer, eu não sei se eu ia conseguir fazer isso. Então eu seria atacado argumentativamente de qualquer jeito. E a prova disso foi que quando eu tentei retornar, eu fui atacado argumentativamente. Então foi isso que aconteceu. Mas para além desse tema, sobre a questão ministerial e sobre a questão do argumento de se trabalhar, não é bem isso. Não é bem, até porque, na verdade, eu trabalhava no voluntariado, na verdade, a bem da verdade. Qual que é a grande questão aqui? Sim, esse tema poderia ser um tema que gerasse medo em mim, só que calma aí. A grande questão não é se eventualmente a mentira gera medo, porque essa realmente, para mim, de acordo com a minha manifestação ética de fé, baseada assim no Novo Testamento, mentira é pecado e acabou. Tá, ok, já discutimos isso. Mas em relação à verdade. Então essa ficou um pouco a discussão. Não, então, se nós formos cada vez mais, entre aspas, piorar o exemplo, ou entre aspas, facilitá-lo, né? Não é simplesmente, vamos falar a verdade sobre, tá, mas quando? Quantas mentiras vai ter antes? Então não sei. Não, mas vamos falar só a verdade sobre o tema. Tá. Isso pode não ser avisado, aí é outra situação, porque eu posso especular que haja mentira, aí pode acontecer. No caso envolvido, né? Ou se eventualmente for uma coisa avisada, veja bem, se for algo avisado, aí facilitaria o exemplo. Por que eu digo esse negócio do avisado? Aí é que eventualmente vai me dar uma margem para falar, poxa, mesmo que eu tenha medo sobre esse tema, pode ser que já que eles vão falar sobre isso, eu vou angariar coragem para eventualmente enfrentar. Agora, em relação à mentira, não, porque eu falei, não, já estou de saco cheio. Agora, em relação até porque para mim não precisava provar mais nada. Na minha visão, não precisava, eu já tinha falado sobre isso com várias pessoas. Tá, primeiro. Segundo, não, mas então, vamos falar apenas a informação verdadeira. Tá, se avisado, eu vou falar, não, então vou me preparar, realmente, para aumentar minha coragem para falar sobre isso. Então, acho que mais nesse sentido ainda. Então, no sentido de que haveria plausibilidade de aumento de coragem para falar sobre um tema que eventualmente poderia me dar medo. Embora talvez eu nem precisaria aumentar a coragem, porque talvez eu já teria coragem naquele mesmo momento, né? O que é questionável. Não quer dizer que eu não tenha medo, mas não quer dizer que eu não possa enfrentar esse medo específico. Uma vez que eu acho importante falar a verdade. Mas não era, nesse caso, a circunstância, né? Agora, realmente, eu não estou dizendo que o questionamento ele é totalmente desprovido de significado. Sim, pode ser que eu tivesse medo, pode ser que eu saísse do ministério por causa disso. Mas como é na verdade, a minha forma de pensar seria diferente em relação ao tema. A minha forma de tratar o tema seria totalmente diferente. Agora, poderia gerar no final esses resultados iguais? Poderia. Agora, na minha mentalidade, eu falei, não, mas já que é verdade, eu posso tentar fazer um esforço para enfrentar o tema. Não tem problema. Então, só para deixar esse ponto claro. O que mais que eu ia falar sobre isso? Por questão da verdade. Porque daí a desculpa deles é assim. Não, inclusive eu não sabia desse desafio. Né? Porque se esse é o desafio, eu não estou sabendo. E não estava sabendo no momento. Falou assim, não, mas você fala esse tema para pessoas crentes, para pessoas descrentes. Não, mas eu já tinha falado com esse tema para pessoas descrentes ou para pessoas que eu achei descrentes. Então isso para mim não era o problema ou o motivo de não falar sobre isso lá. No final, depois eu tinha falado sobre esse tema sim. Né? Eu havia antecipado sobre esse tema, mas independente. Né? Só estou dizendo que, pela verdade, mesmo que eu tenha medo, o meu tratamento em relação ao tema seria algo mais aberto. Não seria um tratamento, não aceito mentira e pronto. Não. Tipo, meu tratamento com o tema, a lida com o tema seria de maneira diferente, mesmo que esse tema fosse trabalhado pelos outros. Mas aí, como é verdade, eu falei, não posso. Aí eu não posso me furtar mesmo. E se eu fizer isso, eu entenderia. Aqui realmente errei e tal. Como não foi essa situação e não era o que eu imaginei que fosse acontecer, não é para isso que eu estava me preparando. Meu medo era justamente injustamente em relação ao comportamento dos outros, que eram comportamentos injustos, mas o meu medo era
justamente a questão de impedimento de fonte de vida baseado, o meu medo maior é baseado em informações falsas que eu vou ter que ficar respondendo terminando. Então, isso é um primeiro momento. Em relação à questão se fosse verdade, sim, ainda teria medo, mas perceba que a minha abordagem seria completamente diferente. Ainda poderia gerar um efeito de fuga, claro, mas eu sou um ser humano. Mas a minha abordagem é diferente. Eu falei, pô, peraí, os caras têm razão. Isso seria outra configuração mental. Talvez não necessariamente outra reação, mas outra configuração mental. E se a desculpa vem, não, mas o desafio era para falar para pessoas descrentes. Tá, mas eu não sabia, ninguém me falou isso. Então aí que tá. Então veja só, eu não posso concordar com isso da mesma forma, porque se a questão é o desafio, é falar, não, você tem que falar isso para pessoa descrente. Sobre a questão do não trabalho secular e mentiras envolvidas em relação a esse caso. Mentiras dos outros. Né? Então, peraí. Bom, primeiro que eu teria que saber desse desafio. Segundo, eu poderia não aceitar o desafio. Então eles mandam a argumentação como se, não, você tem que é obrigado a aguentar mesmo informações falsas para pessoas descrentes. E essa é a argumentação deles. Porque para mim, se for verdade, não importa se é crente ou se é descrente. Agora, se é mentira, não. Na mentira ele tem que superar o desafio para pessoas que são descrentes também. Por quê? Eu não conheço o desafio e para mim mentira é ruim. E é pecado, inclusive. Ou seja, olha como eles trabalham. Se eles controlaram isso, né, essa informação sabendo disso, e sabiam no final, só que acho que eles não estavam levando muito em consideração. Mas se eles sabiam que é o Novo Testamento, cara, para mim não interessa se é crente ou é descrente, na verdade. Porque exatamente eu nunca poderia aceitar. Porque eles chegariam e diziam, não, vamos aqui levantar vamos trabalhar ao mesmo tempo com as mesmas informações falsas diante. Não, mas só que agora você está falando para os descrentes. Não, então antes eu ter respondido na frente dos crentes sobre esse tema, me obriga a enfrentar o tema diante dos descrentes? E mentira, porque o tema já tinha sido trabalhado também em outros ministérios para descrentes. Né? Talvez não de maneira tão clara assim, mas era. Mas era, na verdade. Né? Falei, pô, de novo não. E eu já tinha sido exposto em mais de um ministério. E na verdade também não só diante de cristãos, mas enfim, né? Mesmo que seja no geral, diante de crentes, né? E de cristãos. Espera aí. Se é na frente de crente, não é por isso que me fez ter mais coragem de enfrentar o tema. Pelo contrário, eu tive muita vergonha e tive sim vontade de sair de outros ministérios antes por conta de informações falsas levantadas sobre esse tema, por conta de exposição. Em 2014 eu não saí por conta da exposição, porque eu tinha medo de estar profissional. Eu não queria iniciar todo o processo ou de buscar atividade em outro lugar, não ia fazer isso. Foi só por isso. A vergonha era a mesma. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Não, mas agora nós vamos ter que levantar a mentira também diante dos descrentes. Por quê? Ainda mais eu considerando mentira como pecado. Se falasse para mim, claro que eu não aceitaria. Como eu vi que isso ia acontecer de novo, eu falei, lógico, tem que sair. Não, mas é por causa dos descrentes. Não, mas eu já achava que era pecado antes. Ah, não, mas lá você ficou na igreja. Claro que eu fiquei. Eu tinha medo de sair. No segundo momento eu já não tinha mais tanto medo de sair, porque eram informações repetidas. No primeiro momento, claro, lógico, eu tô com medo de sair da igreja naquele momento. Por isso que eu aguentei. Não porque eles eram crentes, embora eles tivessem um pouco mais de resistência espiritual. Mas não era esse o motivo. O motivo é que eu não teria resistência para sair naquele momento. Mas claro que essa informação foi dita sobre a questão do não trabalho secular para outras pessoas na igreja que, tudo bem, eram crentes. Se bem que eu não sei se todo mundo às vezes era crente ali, às vezes alguns eram só visitadores. Mas no geral, as pessoas sabiam dessa informação, eram crentes, mas eu também passava vergonha por causa disso. Eu também passava vergonha. Era a mesma coisa. A grande questão ali no outro ministério era a questão da repetição. Até porque, na verdade, no ministério também tinha pessoas crentes ali, recebendo ali os alimentos e tal. Então, não vejo dessa forma. Não, mas é só porque é o descrente. Ele vai expor para o descrente. Então, depende, vai expor o quê? Ah, mas você não teria coragem. Esse é um argumento possível. Mesmo que fosse só informação verdadeira, você não teria coragem. Aí eu falo, bom, pode até ser que eu não teria coragem, mas a minha abordagem seria diferente. Eu forçaria para aguentar a informação. Pode ser que eu fracassasse sim, pode ser sim, não vou mentir. Agora, o que eu estou tentando dizer nesse vídeo é o seguinte, uma vez que eu sei que a informação é falsa, não vou participar disso. Naquele momento eu participei, porque tinha medo de sair do ministério naquele momento. Mas não concordei.
Participei no sentido de vou tolerar a informação por enquanto, porque eu preciso estar aqui. Isso no primeiro momento, ok. No primeiro momento. Aí, no segundo momento, vai lá, diz, não, mas aqui, vamos continuar com as mesmas mentiras. Não, mas eu já respondi, não adianta, agora eu já respondi isso, não tem por que continuar com isso. Daí, não, mas se fosse informação verdadeira. Olha, pode ser que eu fugiria, mas aí eu faria assim, pô, peraí. Pode ser que eu sairia do ministério, mas peraí. Espera um pouco. Mesmo que eu saia, poxa, mas é informação verdadeira, mesmo que eu saia. Aí eu sairia com maior peso na consciência. Falei, pô, peraí, eu vou sair pela verdade? Como é que eu vou sair do ministério pela verdade? Se os caras estão falando uma coisa que é certa, reconhecendo que eles atrapalharam, então apenas isso aí, esse complemento de informação. Valeu! Deus é bom e que, sim, dizendo a minha abordagem seria totalmente diferente. O resultado talvez não. Embora talvez fosse diferente também. Poderia ser um resultado totalmente diferente. Mas a abordagem mental seria diferente. Porque daí eu estaria violando o meu próprio princípio. Como foi apenas em relação à mentira, eu falei, ah, não, aqui eu... E eu já tinha tentado alguma coisa nesse sentido, já tinha falado sobre esse tema antes, mais de uma vez, inclusive. Falei, não, eu não vou repetir mais uma vez. Ah, não, mas agora é falar para os descrentes. Tá, mas é que para mim não faz diferença. Né? Só porque é descrente não é isso que vai fazer com que eu tenha medo da mentira, porque antes eu também tinha. Né? E eu não sabia que, eventualmente, eles estavam fazendo essa diferenciação crente e descrente. Mesmo que eu soubesse, eu sairia porque eu não concordo com a mentira do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento diz que é pecado, então é isso aí, valeu. Acho que mais esses importantes detalhamentos, né? Esses talhamentos. Né? Então, valeu.